que o senhor fez jejum de 40 dias. O problema é que muitas vezes, porque você não ouviu uma voz, você não valoriza aquilo como se fosse uma orientação da parte de Deus. Se você não corresponder com Deus, você nunca vai passar para o próximo nível. É estupidez espiritual. Pergunta para ele, quantas noites já faz que ele vem acordando às 3 da manhã em ponto? Se você quer ser uma águia, ande com as águias. Se quer ser uma galinha, fique com elas. Aliás, existe algo a respeito do profético que eu aprendi. Eu entendi isso muito mais dentro da questão da prática do fluir profético e dos dons, mas acredito que a dinâmica para viver a liderança do Espírito Santo é a mesma, até porque eu falei antes, se você não corresponder com Deus, você nunca vai passar para o próximo nível. E algo que eu entendi foi aquela dinâmica que a Bíblia nos mostra a respeito de quando Deus fala com Samuel a primeira vez. O menino está vivendo na casa de Deus, mas a Bíblia diz que naqueles dias as visões eram raras e não muito frequentes. Em outras palavras, o profético estava adormecido, praticamente apagado. E um dia esse menino ouve uma voz. Samuel, ele levanta correndo e vai falar com Eli, o sacerdote, achando que Eli o chamou. Imagino ele aborrecido até ter sido acordado por algo que ele não sabe, diz, não te chamei, piá. Isso na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, versão paranaense, é claro. As outras não está escrito piá. Volta a dormir. E o piá vai deitar, e daqui a pouco a voz chama a segunda vez. Ele vem e diz, o Senhor me chamou, não chamei a primeira, não chamei a segunda, volte a deitar. O menino deita, a voz chama de novo, ele vem a terceira vez. E de repente o Eli, com o discernimento já velho, gasto e enferrujado, talvez tenha se recordado de uma época em que a voz de Deus se manifestava naquela casa. E de repente, depois de 3, ele entende e diz, garoto, se a voz falar com você de novo, não vem aqui atrapalhar meu sono. Você vai dizer assim, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Agora, gente, vamos pensar, que instrução é essa? Qual inteligência você encontra por trás de uma orientação como essa? Em primeiro lugar, Deus é onisciente. Deus já não sabe que o menino está ouvindo. E se Deus não fosse, o menino está levantando para procurar quem está falando. Por que o menino tem que dizer para Deus? Pode falar, o teu servo está te ouvindo. O que ele está instruindo o garoto não é um processo informativo para Deus. É um processo interativo. Quando a voz de Deus se manifesta, eu gosto de dizer que para a gente entender isso é parecido com o jogo de dama ou xadrez. Cada vez Deus faz um movimento. Enquanto você não fizer o seu, Ele não vai fazer o próximo. E aí você precisamos aprender a ser sensíveis a qualquer impulso do Espírito Santo. Se nós não entendermos isso, acredito que nós vamos perder muito daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Há um momento onde nós podemos entrar num lugar de orientações espetaculares, mas acredito que isso não vai vir sem que primeiro a gente aprenda a seguir os pequenos impulsos do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Eu acredito que isso deve ter acontecido em janeiro de 2001. Eu estava no Canadá e eu tive uma experiência que mudou a minha vida. Mas antes do Canadá, vamos voltar 4 meses antes, setembro do ano 2000. Eu me lembro de uma viagem que eu tinha que fazer. E algo que eu pedi a Deus, uma oportunidade que eu queria, entendia que Deus tinha algo, que Ele iria falar comigo a respeito de uma decisão que eu tinha para tomar, era algo, naturalmente falando, impossível. E acordei com a ligação, me escalando para aquela viagem. Mas a pessoa foi muito enfática, disse, tenha certeza que você está com seus documentos para não ter nenhum problema. Então a primeira coisa que eu fui fazer antes de me arrumar foi achar minha carteira. E eu revirei a casa, literalmente de alto a baixo, era um sobrado, e não achei. Fui buscar ajuda com os profissionais, acordei minha esposa, porque as mulheres têm um dom de fazer as coisas sumidas aparecer. Meu bem, onde é que está a tesoura? Na segunda gaveta da conta, não está lá, ela abre, aparece a tesoura. Aí chamei e falei, meu amor, preciso de ajuda de gente especializada. Eu procurei a carteira na casa inteira, cômodo por cômodo, não achei. Eu não posso fazer a viagem. Eu lembro que ela olhou e disse, conseguiu a viagem. Eu falei, consegui se eu achar a carteira. E eu não estou achando essa carteira. Ela disse, deixa comigo. Mas depois de fazer a varredura de alto a baixo, ela me olha e diz, essa carteira não está aqui. Eu falei, eu tinha essa suspeita. Agora, vindo de uma expert como você, me ajuda a pensar o que pode ter sido feito com ela. Falei, eu lembro que eu fui para o culto, isso era segunda de manhã. Eu lembro que eu fui para o culto domingo à noite com essa carteira. Ela falou, então talvez você esqueceu na igreja. Corri para a igreja.
Naquela época a gente ainda tinha os zeladores que moravam na igreja, pedi para abrir, fui olhar, próximo das cadeiras onde eu sento, derrubei nada. Pensei, eu fui no gabinete atender alguém, olhei nada. Ele falou, o problema da maioria das pessoas é que elas não entendem a simplicidade do processo e não sabem interagir com o Espírito Santo. Está esperando que eu vá te dar direcionamento personalizado. É ruim que eu vou falar alguma coisa para você. Você não fez nem o que eu já falei e está esperando que eu fale as coisas do próximo nível.